E hoje tem jogos pelo Campeonato Alagoano e Copa do Nordeste. No torneio local, o Asa enfrenta o Muricy na 7ª rodada. O jogo vai ser no estádio Coraci da Mata Fonseca, às 8h30 da noite. Já o CSA enfrenta o Itabaiana pelo Nordestão. A partida será às 7 da noite na cidade de Itabaiana, em Sergipe. A próxima rodada do Alagoano será neste final de semana. A Secretaria da Segurança Pública de Alagoas divulgou ontem números parciais de mortes durante o Carnaval. Hoje à tarde deve apresentar o balanço total. De sexta a terça-feira pela manhã foram registrados 28 assassinatos em todo o estado. Números muito preocupantes. E por que tanta violência? Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ricardo Moraes. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigado, boa tarde. Ricardo, a gente começa falando desses números parciais apresentados pela SSP. Desses 28 assassinatos, 24 foram homicídios dolosos, né? O Carnaval é um período muito violento, né? Por que tanta violência no Carnaval? A gente acredita que o ser humano tem uma característica de violência e agressividade, principalmente quando ele se encontra em grande aglomeração. Então, qualquer tipo de festa onde tenham muitas pessoas juntas, há uma característica, se fizer uma estatística, de existir mais violência nesses ambientes. Não é? E a gente tem visto essa violência crescente e, de certa forma, nós tivemos uma reunião com o secretário, ele nos passou algumas situações, já era esperado um pouco nesse período. Inclusive, essa violência se deve, em parte, acredito, devido à questão das guerras de facções, que iniciou-se no final do ano passado, né? E atingiu vários estados da federação, inclusive o nosso, e a sociedade sofre com essa violência que é decorrente exatamente dessa questão de violência das facções criminosas. Mas daí são mortes relacionadas a brigas, né, essas brigas de facções, mas brigas de carnaval mesmo, álcool, drogas, né, as pessoas ficam mais, né, com os ânimos à flor da pele. Exatamente. A gente tem, pela estatística da Secretaria, tivemos apenas 4 mortes que foram relacionadas ao período de carnaval. Aí, no caso, as investigações policiais que vão analisar se de fato que foram mortes que decorreram de conflitos surgidos no Carnaval. Segundo a Secretaria, no caso dessas 28, 24 mortes não seriam relacionadas ao período de Carnaval. Mas, como eu falei, a tendência é que em momentos como este, de fato, a violência ela aflora um pouco mais. A gente vê a sociedade ela estratificada em camadas e o ser humano é muito tribalista. Ele se divide em grupos. E nesse período de carnaval, como eu falei, pela grande quantidade pela aglomeração de pessoas, esses grupos eles se dividem. Nós temos uma camada mais alta da sociedade que muitas vezes nas festas de carnaval ficam nos camarotes. Temos uma camada, uma classe média, digamos assim, que vai para os blocos ou sai, que são aquelas pessoas que têm condição de comprar um abadá e ficar entre as cordas. E temos a maioria da população em geral, que são a população que fica mais fora, a população talvez mais de um poder aquisitivo menor. E normalmente nesse período há o conflito entre essas camadas e você percebe a violência, ela aflora um pouco mais, exatamente por causa dessas diferenças e do tratamento que esses grupos têm entre si. Normalmente quem faz parte de um determinado grupo desse, de uma camada dessa, ele tem um julgamento muito mais pesado com relação às pessoas que fazem parte de um outro grupo do que as pessoas que fazem parte da própria camada dele. Então quem faz parte do seu grupo social, ele por uma mesma situação, ele tem uma situação, ele ameniza muito mais o julgamento contra uma pessoa do mesmo grupo dele do que de uma pessoa de um grupo à parte, né? Se ele coloca de certa forma como superior naquela situação. Agora são dados parciais de sexta a terça-feira pela manhã do Carnaval, né? Mas houve redução em relação ao ano passado nesse mesmo período. Mesmo assim, são números muito preocupantes. Eu acredito que sim, são preocupantes. A gente viu agora há pouco mostrando a reportagem daquele homicídio que o rapaz saiu arrastando o outro. Por isso que, pela característica de violência e agressividade nessa morte, possivelmente pode ser uma morte relacionada ao fator anterior que eu falei, que é com relação à guerra de facções. Mas eu acredito que o Estado deve cada vez mais se munir de elementos e de estratégias que permitam à população, principalmente em períodos como esse, onde há um período festivo, mas que infelizmente por causa dessas situações e dessas circunstâncias, para muitas famílias acabam sendo momentos muito tristes. Esse ano a gente tem visto muita notícia, né, de assassinatos. A gente está com a impressão aí que o número de homicídios está aumentando em Alagoas. A Secretaria de Segurança Pública, ela tem feito operações, a gente tem visto isso, anuncia investimento, mas o que está faltando, né? Por que tantos assassinatos aqui no estado? Eu acredito que a gente tem onde, como você disse, nós temos uma sociedade que tem crescido, a população tem aumentado e a gente vê muitas vezes as
condições da própria atividade policial e da segurança pública, elas se mantêm na medida do possível. A gente tem visto uma tentativa de aumentar, mas, por exemplo, de uma forma objetiva, o efetivo policial militar. Ele se reduz a cada ano, apesar do esforço de se fazer novos concursos, de se chamar as pessoas, os concursados da reserva técnica, mas se você for ver uma carência do quadro necessário, há um número ainda muito pequeno. Em relação à população, não é isso? Isso, em relação à população que cresceu sobremaneira na nossa capital. Então você percebe que, apesar de todo esforço, é necessário que o Estado faça muito mais. Então a gente tem uma realidade que, infelizmente, se as condições continuarem as mesmas, e não se tiver um investimento nesse sentido, se não se tiver até uma melhoria na condição de trabalho do próprio policial militar, que eu tenho conversado com o secretário, o policial militar ainda está motivado a trabalhar. Ele se consegue, comparado, por exemplo, com outros estados, que a gente viu o Espírito Santo, né, aquelas mobilizações, a gente vê ainda o policial militar aqui ainda motivado, e ele não pode perder essa motivação, porque da nossa segurança depende. A nossa segurança depende da atuação, da boa atuação dos agentes de segurança pública. Para que os policiais militares estão desmotivados e o trabalho da Polícia Civil, que é de investigação, a categoria também está bem desmotivada. Isso é verdade. A gente percebe isso por causa desse desgaste e dessa falta de condições, muitas vezes, e principalmente pelo efetivo, faz com que as escalas se tornem frequentes, né, as escalas, e você vê o policial trabalhando de forma sobrecarregada. Isso, às vezes, implica até em erros durante operações, em excessos que são cometidos, e que muitas vezes a nossa comissão tem que intervir, né, por causa daquelas circunstâncias que são geradas por essas condições que o policial ele tem trabalhado. Certo. E falando da Comissão de Direitos Humanos, como é que vocês têm atuado em relação ao Estado, fiscalizado, cobrado? A gente tem analisado esses dados. É muito difícil você trabalhar com direitos humanos hoje, porque você fica numa linha muito tênue. Nós temos uma visão para a sociedade de defensores de bandidos. Isso é muito difícil você trabalhar, você sair na rua e algumas pessoas acharem, olha, aquele rapaz, aquele cara ali é defensor de bandido, porque muitas vezes nós defendemos a legalidade. As pessoas têm uma falsa ideia, né, dos direitos humanos. Exatamente. A gente tem um artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz, olha, todo ser humano ele nasce igual em dignidade e direitos. E ele é dotado de razão e de consciência e deve agir para com o outro com espírito de fraternidade. Mas, infelizmente, na sociedade a gente não se apercebe disso, né? As pessoas que deveriam agir dotadas de razão cometem abusos, cometem violência, e muito pior quando esse abuso ele é cometido por agentes públicos. Infelizmente acontece, nós temos dados, nós temos estatísticas, basta você procurar na internet aí violência policial, e por essas circunstâncias em que o policial trabalha, ele acaba também. Então, o momento de maior dificuldade da comissão intervir é nesses momentos onde há violência por parte de agentes públicos. Aí é onde a gente tem um enfrentamento muito mais difícil. Mas é como eu disse, se a Comissão de Direitos Humanos não agir nesse momento, não vai ter ninguém que ampare ou defenda os direitos daquele cidadão. É um trabalho difícil, mas a OAB está aí disposta a enfrentar até essa má ideia da sociedade em busca e em defesa da legalidade. Quais os dados que a OAB tem em relação ao ranking da violência em relação em Maceió, Alagoas, relacionado a todo o Brasil, né? A gente tem os dados e as estatísticas locais, elas têm reduzido, e há uma preocupação, como você até comentou agora há pouco, em aumentar essa violência, tem aumentado nesses primeiros meses, exatamente devido a esse problema peculiar, que eu acho que nunca foi vivido no nosso país, que é a situação desses problemas de facções, porque a população sofre, né? Além de ter a ação do delinquente ou do indivíduo que comete um crime contra o cidadão, entre eles próprios, eles acabam agindo com muito mais violência, e a sociedade fica no meio disso. E a segurança pública intervém para impedir que haja até conflitos entre eles próprios. Mas a gente percebe que, eu acredito que nacionalmente, a gente tem tido, se você for pegar em dados, o Estado tem conseguido manter um determinado equilíbrio e tem conseguido fazer um trabalho que, na medida do possível, reduz. Agora, que é necessário que se faça muito mais, como eu falei, é necessário que o Estado ele permita e ele ofereça muito mais condições. Eu acho que esses concursos públicos que estão aí previstos, né, eles devem ser, na medida do possível, adiantados, e você tem que melhorar a condição de trabalho do policial militar, do agente público, para que isso se reverta em segurança capital para a população. Então, que o Estado tome providências para que Maceió não volte a ser a capital mais violenta do país. Ricardo, muito obrigada pela participação. Obrigado.
E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã estaremos de volta logo após o Plantão Alagoas. E não esqueça, a partir das 5h30 da manhã, tem boletim de ocorrência com Luiz Uchoa. Uma excelente tarde e até amanhã.